Boa tarde. Meu nome é Manuel Lucas Ximenes Leal. Sou estudante do curso de pós-graduação em Gestão Pública da Universidade Estadual de Goiás. Hoje, 27 de junho de 2019, apresento meu trabalho de conclusão de curso que foi orientado pela professora Adriana Souza Nascimento Ávila. Ele se trata de um estudo de caso em análise comparativa, cujo tema é a análise do papel do Conselho de Saúde do Distrito Federal em relação às políticas de atenção à saúde da pessoa idosa. O principal objetivo do trabalho é analisar a efetividade de Conselho de Saúde no DF como instrumento de controle social para cumprir seu papel institucional quanto à promoção e atenção à saúde do idoso. No Brasil, adota-se um modelo em sociedade de democracia pautada na proteção social que se traduz no Estado Social de Direito. É dever do Estado resguardar a sociedade, protegendo, promovendo e regulamentando os direitos sociais à sua população. Nesse modelo, constitui dever do Estado promover o bem-estar de todos, e dentre os direitos ofertados está garantir e promover a saúde, consubstanciada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Como consta na Constituição Federal de 88, cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar o sistema de saúde, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros. O SUS preconiza atendimento amplo, universal, de forma que envolva todas as esferas de governo, visando essencialmente a prevenção. Além disso, para validar e dar força a esse fundamento de proteção àqueles que possuem grande atenção, os idosos, foi promulgada em 1994 a Lei 8.442, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, bem como em 2003 foi publicada a Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, que em seu artigo 15 indica: é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetem preferencialmente os idosos. Com o Instituto de uma Democracia Participativa de Controle Social estão os Conselhos de Saúde. Por isso, o presente trabalho buscou analisar, a partir de tais pressupostos, o papel exercido pelo Conselho no Distrito Federal em relação às políticas de atenção à saúde da pessoa idosa promovidas pelo governo local. O estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, descritiva e explicativa, e com base nos dados coletados, foi realizada uma análise comparativa entre o dever legal do Conselho de Saúde e as práticas identificadas. Para a elucidação desses fatores, analisar a efetividade do Conselho de Saúde no DF como instrumento de controle social para o tema é premente. Verificar os mecanismos utilizados pelo Conselho para acompanhamento à saúde do idoso e se cumprem seu papel institucional de acordo com o exigido nas normas jurídicas. Identificar possíveis limitações na operacionalização e no cumprimento de objetivos do Conselho de Saúde para a atenção à saúde da pessoa idosa. Investigar a atuação do Conselho de Saúde no DF como um mecanismo de controle social para a saúde. Este trabalho investigou, então, se o Conselho de Saúde é um mecanismo eficiente de controle social na área de saúde do DF. Para tanto, analisou comparativamente os marcos legais nacionais e internacionais a respeito, bem como a abordagem que a literatura traz sobre as práticas de atuação do Conselho no DF entre 2016 a 2018. As fontes foram coletadas e caracterizadas como primárias, a partir de análise de documentos oficiais do Distrito Federal, como relatórios, informes normativos, documentos com propostas de políticas de saúde. A exemplo, Plano Distrital de Saúde, Programação Anual de Saúde. Foram também utilizadas entrevistas com conselheiros abstraídas de outras fontes de pesquisa e dados secundários com base em revisão da literatura sobre o papel institucional e político do Conselho de Saúde no DF. Portanto, para avaliar o CSDF como análise de política pública de controle social para a saúde do idoso, relevantes são os conceitos trazidos como de Lasswell, ao indicar a análise de políticas como uma maneira de conciliar conhecimento científico-acadêmico com a produção empírica de governos e também como forma de estabelecer o intercâmbio de ideias entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo. Dier também amplia ao dizer da política pública como que o governo faz ou escolhe não fazer. Por outro lado, Simon indicou o que seria a racionalidade limitada dos gestores públicos, dizendo que o conhecimento racional poderia minimizar essa racionalidade limitada proveniente de informações incompletas, tempo para a tomada de decisão, interesses próprios, entre outros fatores. As referências são relevantes pois, em um contexto estatal, a participação da comunidade no acompanhamento da gestão pública é fundamental para a execução e a avaliação das políticas públicas e para o aprimoramento da democracia participativa para a efetividade social. Para isso, é importante melhor socialização de informações dos processos que ocorrem no interior de suas instituições, uma visão de construção em conjunto dos gestores públicos e da sociedade civil.
Ao realizar a análise, parte-se de definição da saúde para a OMS como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente como a ausência de doenças ou sofrimentos. Para tanto, o papel legal do CSDF é importante porque o controle social vai para além da consecução de um direito reconhecido, adquirido, mas também pelos cidadãos elaborarem ou participarem das políticas. Em análise do tema, o Conselho de Saúde do DF é um espaço para o exercício desse controle de longa data, a partir da Constituição de 88. No DF, composto por plenário, mesa diretora e secretaria executiva. Mas a partir de 2011, com a promulgação da Lei 4.604, sua estrutura, operacionalização e composição foi bastante modificada. Se ampliou a possibilidade de maior participação popular, que para além do número de vagas, de 10 para 28 membros, alcançou diversos segmentos da sociedade civil, inclusive de movimentos sociais e representativos. De acordo com o artigo 4º do Regimento Interno, a distribuição das vagas se dá nos seguintes percentuais: 50% de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores na área de saúde, 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados. Essa mudança foi significativa pelo fato de o comando do CSDF não estar mais com o secretário de saúde, pois a partir da nova lei e consequente reestruturação, foram eleitos para a presidência outros conselheiros. Apesar das mudanças conceituais, simbólicas e políticas, já em 2012, Bueno percebeu por entrevista a conselheiros que a participação efetiva da sociedade civil não se cumpriu efetivamente nos anos seguintes. Percebeu-se que nas reuniões dos conselhos, já em seu início, sobem à mesa para discussão representantes de gestores, trabalhadores e 2 usuários, momento no qual poderiam integrar objetivos para fins da proposta do Conselho. Porém, ocorrem disparidades e conflitos de interesse entre eles, temas significantes para um deles, mas não para outros. Geralmente, as discussões se prolongam a respeito das pautas dos gestores e o que poder de influência nas decisões está nas mãos deles, pois além de induzir as suas pautas, já possuem propostas e soluções programadas em agenda, demonstrando a sobrevalorização que o Estado se impõe, a racionalidade limitada, mas também formal e burocratizada. Um fator que influencia essa ocorrência é que os representantes da sociedade civil geralmente não possuem conhecimento e capacitação técnica e política necessárias, e bem como sobre o funcionamento da administração pública, o que favorece representantes da máquina administrativa na condução das decisões. Perdão. Bueno já havia problematizado o fator de capacitação dos conselheiros para o efetivo exercício do controle social, embora reconheça ainda mais a relevância do papel político do usuário enquanto atuante do conselho, pois ainda que não exista nenhum tipo de capacitação promovida pelo governo para os conselheiros que ingressam na luta pelo controle social por meio dos conselhos de saúde, isso é um limite imposto dentro desses espaços, e o membro mais importante de um conselho é, ou deveria ser, o representante dos usuários do SUS. Isso também decorre de uma cultura de ausência de participação política fomentada há muito tempo por governantes e elites burocráticas e sociais, que restringiam o acesso ao restante da população. E por isso, o motivo do poder de decisão no Conselho ser do segmento dos gestores pode também estar voltado à falta de pressão, mobilização e à baixa capacidade de articulação entre os setores organizados da sociedade civil, como indicou Tatagiba. As políticas de atenção à saúde do idoso ainda não são referenciadas nas políticas e programas oficiais do DF pontual individualmente, ao menos nos documentos específicos de política de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando geralmente atreladas à política de saúde da família. Em análise ao Plano Distrital de 2016 a 2019, e nas programações anuais de saúde do DF de 2016, 2017 e 2018, percebe-se uma ínfima vontade política e administrativa para tratar do tema da saúde ao idoso, que deveria ser tão relevante devido ao aspecto social como pelo aumento crescente da população idosa. O que também destaca-se são algumas ações da Secretaria de Saúde do DF no ano de 2015, que apesar de não fazer recorte do tempo de pesquisa, é importante pela indicação que não houve futuramente, como a participação no simpósio de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A divergência entre o PDS e a paz e o conteúdo das atas. Por consequência, espaço e temas para debates das políticas oficiais do governo no CSDF é minorado, e também se percebe que não se trata como uma das prioridades, ou mesmo de relevância média, pois de acordo com as resoluções e atas de reunião do CSDF, analisadas para o período 2016 a 2018, quase não é mencionado. Para tanto, analisou-se para cada ano ações ou proposições que poderiam ser encontradas para os referidos anos, inicialmente pelo Plano Distrital de Saúde de 2016 a 2019. Ao longo do ano de 2016, foram encontradas apenas 3 referências sobre a saúde do idoso em atas.
e registros do Conselho e da Secretaria, registradas apenas em atas de reunião como proposições para debate e futura deliberação, sem ser extraída ou proposta ação concreta para o tema. Nota-se que políticas de saúde ao idoso são colocadas em planos secundários para deliberações futuras, mas o tema não foi abordado, e por isso, entre reuniões, há o lapso de registro nesse trabalho por não ter sido debatida. As poucas intervenções referentes à saúde do idoso foram indicadas por um conselheiro não representante da classe, era representante da classe dos trabalhadores, pois o representante da Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal e entorno não realizou nenhuma proposta ou levantamento sobre políticas para idosos, demonstrando certa fragilidade de participação e representação da sociedade civil para o controle social via representação. Já em 2017 foram menos referências, apenas 2, e novamente como indicação ou cobrança de pauta a respeito de informações ou indicadores ou proposições para políticas de atenção ao idoso. Novamente, além da ausência de ações concretas para políticas de acompanhamento, houve prevalência do conselheiro dos trabalhadores. Novamente, o representante da Associação dos Idosos não se manifestou. Em 2018, já houve uma mudança de panorama institucional. Foi o primeiro ano em que o tema de ações de política de saúde referente à atenção ao idoso foi apontado em uma programação anual de saúde, a PAS 2018. Uma dessas políticas é referente à capacitação dos profissionais da saúde para atender diversos setores da população com atendimento especializado, incluindo idosos. Essa política consta no tópico da PAS desenvolvimento às ações de atenção primária à saúde, incluído no objetivo dessa ação, fortalecer a política de atenção primária à saúde com foco na expansão da estratégia de saúde da família. Porém, na descrição de metas e indicadores, não há nenhuma informação sobre a ação voltada especificamente ao idoso, demonstrando que não era uma prática ou uma política efetiva e objetivando uma melhoria. Outra proposta refere-se ao objetivo de desenvolver serviços e ações de saúde para segmentos das populações vulneráveis, população com necessidades específicas e riscos à saúde prioritários de forma integral e humanizada. É referente à política de ampliação e qualificação das ações de saúde a toda a população em suas necessidades específicas. Percebe-se que após 2 anos de ausência de ações voltadas para a promoção de saúde ao idoso, a observância de políticas específicas não ocorrem efetivamente, nem são indicadas nos documentos oficiais do governo, embora sabe-se que em hospitais, unidades básicas de saúde, UBSs e policlínicas, há programas voltados ao idoso construídos institucionalmente e internamente, mas não são referenciados pelo CSDF pelo controle social por haver desconhecimento dessas práticas no Conselho. Uma limitação à pesquisa é a ausência das atas de reunião 2018 para disponibilização pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, que impossibilitou a análise minuciosa das ações e proposições, especialmente para confronto no que foi proposto na PAS 2018, e até o fechamento da pesquisa não haviam sido fornecidas pelo governo local. Outro fator de limitação foi a ausência da PAS 2019, que possibilitaria a análise mais acurada das políticas de saúde ao idoso no período correspondente ao PDS 2016-2019, bem como ainda não estava disponível resolução e atas de reunião para o ano, pois esse documento contemplará estatísticas e resultados para a saúde ao período de 2016 a 2018 de forma ampla. Preliminarmente, pode-se concluir que o CSDF não cumpre seu papel legal frente à Política Nacional de Promoção à Saúde da Pessoa Idosa, tendo em vista que é tema que não se discute, não prioriza nas reuniões e nem se propõe políticas pelo governo, conforme atas e resoluções do Conselho e informes do Secretaria de Saúde. Apesar da capacitação de conselheiros ser um fato importante para o alcance dos objetivos, especialmente referente à saúde e atenção ao idoso, como foi verificado na pesquisa Não é Lembrado, com indução de fator externo, pela capacitação, poderia se abrir a essa realidade que está esquecida no âmbito do Conselho. E não é fator exclusivo, mas encontra-se também algo relacionado à vontade política de gestores, representantes, grupos, etc., como verificou-se pela associação que a priori representaria os idosos, mas não participou de ação concreta. Com isso, a análise da participação e alcance da população para o pleno exercício do controle social fica prejudicada. Mas também, embora entrevistas diretas a respeito do encontrado em pesquisa documental e estudos anteriores para os conselheiros elucidassem diversas perspectivas, não bastariam para a comprovação do exercício de controle por ser um espaço muito restrito, inclusive em quantidade, de participação popular e peso político e administrativo. A partir dos resultados, propõe-se como recomendação para pesquisas futuras análise de outros elementos, como os conselhos regionais de saúde, entrevistas com os membros de todos os conselhos, com profissionais e estudiosos da área e população comum.
Também é proposto que se analise demais instrumentos oficiais para se avaliar o posicionamento estatal sobre a saúde do idoso por instrumentos de planejamento e instrumentos fiscais, como pelas peças orçamentárias, além de constarem ações mais